Foi debaixo de uma ponte em Los Angeles que o vocalista do Red Hot viveu o pior momento da sua vida. Em meio ao tráfico, gangues e ex-condenados, ele chegou a se arriscar em troca de algo que quase acabou com a vida dele. Agora você vai descobrir toda a dolorosa história por trás da música Under the Bridge do Red Hot Chili Peppers. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Under the Bridge é mais um desses hinos inesquecíveis dos anos 90 que marca a fase de ouro do Red Hot Chili Peppers. Mas apesar de icônica, essa linda melodia revela um período tão sombrio da vida do vocalista Anthony Kiedis que até hoje ele evita comentar sobre isso. O título da música já expõe a ferida mais profunda desse momento, pois foi debaixo de uma ponte em Los Angeles, com seu amigo de uma gangue, que Anthony Kiedis viveu os piores momentos da sua vida. Mas para entender como Kiedis chegou nesse ponto tão baixo, precisamos conhecer a origem desse problema, que infelizmente se arrasta desde a sua infância. Após o divórcio de seus pais, Anthony dividiu seu tempo entre a sua cidade natal em Michigan e a casa de seu pai, que morava na Califórnia. John Kiedis trabalhava como ator em Hollywood, sob o nome artístico de Black Dammit, o que inspirou o filho a seguir seus passos no cinema. Anthony, então, começou a fazer aulas de atuação e chegou até a contracenar como figurante ao lado de Sylvester Stallone no Longa Fist de 78. Essa seria uma infância ótima para qualquer criança. Porém, o pai de Anthony explorava outro ramo de atuação por trás das câmeras: o tráfico de drogas. Em sua autobiografia Scar Tissue de 2004, Anthony revela que chegou a participar de um contrabando com o pai, transportando 7 malas cheias de maconha pelo país. Nós já comentamos no vídeo sobre Other Side que o pai de Anthony também era dependente químico e foi com ele que Anthony começou a usar drogas pela primeira vez, quando tinha apenas 12 anos de idade. O que a gente não falou é que pouco tempo depois disso, aconteceu algo ainda mais absurdo. Anthony perdeu a virgindade com a sua madrasta, incentivado pelo próprio pai. E no meio desse ambiente de tráfico, festas e bares de Los Angeles, Anthony passou a usar drogas cada vez mais pesadas, até que com 14 anos teve a sua primeira experiência com heroína. Daí em diante, os entorpecentes já tinham virado parte integral da rotina do jovem Anthony Kiedis. Rotina essa que se tornou ainda mais intensa anos depois, com a formação do Red Hot Chili Peppers em 82. A fama, a estrada e a companhia dos seus amigos de banda no uso de entorpecentes contribuíram para que Kiedis se tornasse apenas uma sombra de quem ele realmente era. Mas o choque de realidade veio logo depois, em 2 episódios que marcaram profundamente o vocalista: a sua demissão do Red Hot em 87 devido ao uso de drogas e a morte do seu melhor amigo e guitarrista do Red Hot, Hilo Slovak, vítima de uma overdose em junho de 88. Esses traumas foram um estopim para que Anthony buscasse trabalhar na sua sobriedade. Anthony, então, precisava lidar com seu luto, mas dessa vez sem a válvula de escape de sempre. Aquele vazio que ele preenchia com os entorpecentes acabaram evoluindo para um profundo sentimento de solidão. Imagine ser um rockstar sóbrio num ambiente onde praticamente todos são usuários de drogas. Anthony estava completamente isolado e não sentia que tinha o apoio de ninguém, tampouco dos seus próprios companheiros de banda. Um dia eu apareci no ensaio e Flea, o baixista, e John, o guitarrista, estavam tão chapados que me ignoraram. Percebi pelo jeito que John me olhou que não éramos mais amigos de verdade, a não ser pelo fato de estarmos na mesma banda e nos respeitarmos. Se sentindo completamente sozinho, Kiedis então entrou no carro e foi para casa. Mas enquanto dirigia pela autoestrada de Hollywood, uma melodia surgiu na sua cabeça e ele começou a cantar para si mesmo. Chegando em casa, Kiedis foi correndo anotar tudo o que conseguia lembrar. Ele foi escrevendo seus sentimentos em forma de poesia, sem intenção nenhuma de virar uma música do Red Hot, pois era algo extremamente pessoal. Além disso, ele não achava que aquele poema sensível e introspectivo combinava com o estilo da banda. Um caso bem parecido com o que aconteceu com o clássico Nothing Else Matters do Metallica, história que a gente já contou por aqui. Mas graças ao produtor Rick Rubin, a canção Under the Bridge conseguiu vir ao mundo. O produtor sem querer encontrou o poema anotado no caderno de Anthony e depois de muita insistência, conseguiu convencê-lo de que aquilo daria uma linda canção. Meu pensamento era que o Red Hot não se limitava a ser uma banda de funk com rap. E lembro que Anthony ficou com vergonha de mostrar a música para os outros caras da banda.
banda, mas aí ele cantou pro John Frusciante e ele fez sua parte na guitarra, que por sua vez tocou pra Flea e ele também veio com sua parte no baixo, e acabou se tornando uma música muito boa, mesmo que eles não percebessem o quão boa era até as pessoas começarem a dizer isso. E foi aí que toda a solidão de Anthony, a saudade do melhor amigo e o arrependimento pelos anos de vício se transformaram em música. Às vezes sinto que não tenho uma parceira. Às vezes sinto que minha única amiga é a cidade onde eu moro, a cidade dos anjos. Tão solitária quanto eu, juntos nós choramos. Por causa das drogas, Kiri se afastou da sua família e se separou da sua namorada. E depois, por conta da sua sobriedade, acabou se afastando também dos seus amigos. Não restava mais nenhum vínculo. Por isso, ele se via diversas vezes vagando sozinho pelas ruas de Los Angeles, a cidade dos anjos, porque era o único lugar onde ele se sentia acolhido de alguma forma. Eu havia passado tanto tempo perambulando pelas ruas de Los Angeles e fazendo trilhas pelas montanhas de Hollywood que eu sentia que havia uma entidade não humana, talvez o espírito das colinas e da cidade, que tinha me notado e estava cuidando de mim. Essa profunda solidão de Anthony também é transmitida de uma forma impressionante no clipe de Under the Bridge. Nele, podemos ver cada membro da banda tocando separados em um lugar diferente da cidade, o que intensifica a sensação de abandono e solidão. As cenas são intercaladas com vários takes de Anthony pela cidade, ora simulando a imensidão do céu estrelado das noites de Hollywood e ora mostrando ele vagando pelas ruas de Los Angeles, na sua jornada solitária em busca de se manter limpo, o que para ele era algo muito difícil de lidar. É difícil de acreditar que não há ninguém lá fora. É difícil de acreditar que eu estou sozinho. Pelo menos eu tenho seu amor, a cidade que me ama. Tão solitária quanto eu, juntos nós choramos. Nessa linha, Kiri faz alusão aos dias chuvosos e cinzentos de uma cidade que o acolheu, pois é a única que o entende melhor do que ninguém naquele momento. Uma cidade que vende as cores de Hollywood e Beverly Hills, enquanto esconde toda a decadência cinzenta de muitos que vivem por ali. Esse contraste obscuro da Califórnia marcou não só o Anthony, mas vários outros artistas que experimentaram esse lugar sedutor, como a gente já viu em vários vídeos aqui no canal. Mas nos próximos versos, Anthony fala de Los Angeles com carinho, mostrando uma forte conexão com aquela que foi a única que não o abandonou. Eu dirijo por suas ruas, pois ela é a minha companheira. Eu ando por suas colinas, pois ela sabe quem eu sou. Ela vê minhas boas ações e pelo vento ela me beija. Bem, eu nunca me preocupo? Agora isso é mentira. Kiri anda pelas ruas de Los Angeles como se andasse de mãos dadas com a sua melhor amiga. E essa melhor amiga sabe que ele tem boas intenções e conhece o seu desejo mais verdadeiro naquele momento. E ao beijá-lo pelo vento, a cidade o conforta e o indica que aquele é o caminho certo, o caminho de se manter sóbrio. Ele usa suas palavras como um mecanismo de conforto para si mesmo, tentando fingir que tá tudo bem. Mas apesar de não conseguir afastar as preocupações da sua cabeça, Kiri preferia lidar com a solidão do que se perder no vício novamente. No refrão, Anthony relembra do terrível dia que inspirou o título de Under the Bridge, um dia que ele nunca mais quer viver novamente. Eu nunca mais quero me sentir como naquele dia. Me leve ao lugar que eu amo. Me leve por todo o caminho. Anthony já deixou bem claro qual é o lugar que ele ama, e era onde ele estava naquele exato momento, fazendo músicas com seus melhores amigos no Red Hot. Um sentimento bem diferente daquele que ele vivenciou numa certa tarde no centro de Los Angeles, embaixo de uma ponte usando drogas sem parar e quase chegando ao ponto de ter o mesmo fim que o seu amigo Slovak. No documentário Funky Monks de 91, Anthony Kiedis conta que esse dia era mais uma tarde quente de verão, em que ele andava pelo centro de Los Angeles em busca de entorpecentes como de costume, mas dessa vez ele não estava sozinho. Ele estava com um amigo chamado Mário, ex-presidiário e membro de uma gangue mexicana. Depois de um tempo vagando pelas ruas, eles acabaram achando uma ponte num gueto do centro da cidade. Segundo Anthony, aquele era na verdade um viaduto onde tinha uma pequena passagem estreita para conseguirem acessar a parte de baixo, mas só alguns membros de gangue e ex-presidiários estavam autorizados a passar por ali. Mário então resolveu mentir para os caras, dizendo que Kiedis era namorado da irmã dele.
E então Anthony conseguiu entrar e, nas suas próprias palavras, foi ali que ele viveu o ponto mais baixo que ele já chegou na sua vida. Vários sites e blogs já especularam qual seria essa ponte. Inclusive, na nossa comunidade do YouTube, a gente perguntou o que vocês queriam saber sobre essa música e essa foi uma das perguntas. A gente pesquisou bastante por aqui, mas a verdade é que Anthony nunca revelou o local verdadeiro desse triste episódio. Numa entrevista para Rolling Stone, Kiris declarou que não considerava isso algo importante e não queria que as pessoas perdessem o seu tempo procurando pela ponte. O que ele queria que todos soubessem já tá na letra dessa música. E agora, sabendo a verdadeira história, os próximos versos dessa música batem de uma forma diferente. Debaixo da ponte do centro da cidade é onde eu perdi um pouco de sangue. Debaixo da ponte do centro da cidade, eu não conseguia me satisfazer. Debaixo da ponte do centro da cidade, esqueci do meu amor. Debaixo da ponte do centro da cidade, eu entreguei a minha vida. Agora entendemos por que Kiris nunca mais quer se sentir daquela forma. Foi literalmente embaixo de uma ponte que ele experimentou o fundo do poço. E nesse momento, no clipe, Anthony surge correndo com uma imagem embaçada ao fundo que parece ser uma ponte, e que segundos depois começa a explodir. Isso pode simbolizar a sua fuga daquele lugar, um lugar para onde ele nunca mais quer voltar. Under the Bridge é mais uma daquelas canções autobiográficas do Red Hot Chili Peppers que te surpreende quando você descobre o significado. Se você já viu nossos vídeos do Red Hot, sabe muito bem do que eu tô falando, mas se ainda não sabe, é só clicar nessa playlist que eu garanto que você vai se surpreender. Muito obrigado por ficar com a gente e te espero no próximo vídeo.